Vamos dar início então à nossa live hoje. Tudo é possível ao que crê, com o nosso convidado aqui, presbítero Gilson Almeida, que vai estar trazendo seu testemunho, uma palavra para abençoar a tua vida. E já no começo agora, para a gente dar início, vamos começar com louvor e logo mais aí vamos estar então escutando o testemunho, uma palavra também para o teu coração, para abençoar a tua vida em nome de Jesus. Vamos dar início então ao nosso podcast de hoje com a palavra ao seu coração nesse momento. E a palavra hoje do dia fica no Salmo 102, versículo 1 e 2, que diz assim: Senhor, ouve a minha oração e chegue a ti o meu clamor. Não esconda de mim o teu rosto no dia da minha angústia. Inclina para mim os teus ouvidos no dia em que eu clamar, ouve-me depressa. Hoje vamos estar recebendo, então, o presbítero Gilson, e com alegria nós recebemos ele nesse momento. Então, estamos recebendo aqui nosso presbítero Gilson, para falar um pouquinho da sua história, da igreja que ele congrega, para falar dos projetos da igreja também, pode fazer ali a divulgação da igreja lá, apresentar. Pastor Luiz, lá nosso grande amigo também, pastor Luiz Uchoa, que nos acompanha no Facebook, nos acompanha nossas lives, também muitas vezes está online ali compartilhando e também comentando e curtindo. Um grande abraço então ao pastor Luiz também. Mas vamos ouvir então o irmão Gilson, então. Se apresenta aí, irmão, para a galera aí Boa que está noite a nos escutando. todos, me chamo Gilson da Silva Almeida, sou residente aqui da cidade de Sarandi mesmo, filho de Marilene Inhaia, filho de Arlindo Becil de Oliveira, uma cidade a qual eu amo bastante, né, pastor? Uma cidade a qual... Sarandi é uma cidade acolhedora, né, irmão Gilson? O senhor também veio de fora, né? Não é natural aqui de Sarandi? Sou natural daqui de Sarandi. O senhor é natural, mas foi morar fora um tempo? Fui, e eu acho que 17 anos em Passo Fundo ali. 17 anos? 17 anos ali, trabalhando na cidade de Passo Fundo, mas voltei para minha cidade querida, né? Temos aí de volta aí. Mas o que te levou à cidade de Passo Fundo, irmão Gilson? Eu, na verdade, eu fui para lá no momento em que meu pai ele foi morar para lá em busca de trabalho, né? Então, fui lá com ele e acabamos ficando 17 anos lá, trabalhando por lá, mas acabei voltando para Sarandi, né? Eu sempre digo que o bom filho sempre retorna, então, uma cidade a qual me criei, uma cidade a qual eu tenho muitos amigos aqui também. Então, resolvi voltar. Tem minha mãe que mora aqui na cidade também, né? Meus irmãos são daqui, então para mim eu preferi voltar para cá daí. Irmão Gilson, que é um grande parceiro nosso, da nossa igreja também, a Igreja Cristã Geração Eleita, que fica aqui na rua Santa Catarina, bairro Santa Catarina, né? A rua Santa Terezinha, 538. Temos o culto todas as quartas e aos domingos, às 19h30. E hoje recebemos aqui com alegria o irmão Gilson, falar um pouquinho da sua história, quem é o presbítero Gilson, o trabalho que ele faz aqui na cidade, trabalho de evangelização, trabalho que faz na igreja, lá se conhecemos aí já há um bom tempo, e é uma daquelas amizades que eu posso dizer que nem a Bíblia diz, né? Existem amigos que são mais chegados que irmãos. Que irmãos. Mas fala um pouquinho da tua história aí, irmão Gilson, da onde nasceu, como foi a tua caminhada até chegar a Jesus. Hoje a nossa live é Tudo é Possível ao que crê. Nós trouxemos aqui o missionário Jacques, contou um pouquinho dessa história. E hoje estamos trazendo aqui, então, o irmão Gilson, que vai também estar falando um pouquinho aí da sua história aí. Eu, na verdade, nasci na cidade de Constantino, mas me criei aqui na cidade de Sarandi. O irmão Gilson, como é que eu posso dizer? É uma pessoa brincalhona, né? Uma pessoa totalmente temente a Deus também. Hoje eu congrego aqui no bairro Esperança, ali, na Igreja Só o Senhor é Deus Universal ali, né, a qual congrego com o pastor Felipe, a missionária Rosa. É um povo a qual me acolheu ali. Né? Louvo a Deus também pela sua vida, né? Meu grande amigo, meu irmão, né, que sempre está também me apoiando aí nos momentos que a gente passa, porque eu sempre digo que a gente tem nossos altos e tem nos nossos baixos, né? E tem certos momentos que a gente consegue ver realmente quem são os nossos amigos, né? E quem não são, né? E a minha palavra que eu tenho a você é gratidão, né? Porque em certos momentos da minha vida, a qual eu passei ali, eu esperava que muitas pessoas me estendessem a mão, né? Foi o Senhor que acabou me estendendo ali. O pastor Felipe também, missionária Rosa ali. Passei por um momento difícil,
entendeu? No momento em que acabei me afastando da igreja, depois que acabei me reconciliando, né? Eles estiveram ali para me apoiar, para me ajudar, né? Porque eu sempre digo que todo aquele a qual tem um chamado sobre a sua vida, que todo aquele a qual não vem pelo amor, ele acaba vindo pela dor, né? Eu confesso que eu acabei vindo pela dor, né? Porque eu sempre digo que escolhido, ele não tem escolha, né? O escolhido, ele não tem escolha. E eu acabei vindo pela dor, né? Me arrependo de não ter voltado antes para os caminhos do Senhor, né? Porque a palavra do Senhor nos diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e vós aliviarei, né? Então, acabei me reconciliando. Não vou dizer que foi fácil no começo, porque não foi. É sempre É, difícil no começo, né, irmão é Gilson? sempre difícil. Ainda mais a gente às vezes conhece a palavra e acaba se desviando por algum Uhum. momento ali, né? Eu tive essa fase também da minha vida. E a gente vê o quanto é difícil a gente voltar depois, né? Para a gente voltar é bem mais difícil. Eu digo, é mais fácil hoje em dia um católico ele aceitar Jesus do que uma pessoa cristã ela reconciliar. Né? Já se torna bem mais complicado para ela acabar voltando para os caminhos do Pai, né? E eu sempre tive meus altos, meus baixos, né? Acabava às vezes vindo para a igreja, acabava me afastando, né? Só que chega num ponto da nossa vida que Deus ele requer algo a mais da gente, né? E como eu falei, o escolhido ele não tem escolha, né? A gente não tem escolha, né? Então, a partir do momento que Deus ele requer algo da nossa vida, é conforme Ele quer que as coisas venham acontecer, né? E no momento então a qual vim me reconciliar foi em Passo Fundo, logo vim morar para cá, para a cidade de Sarandi. Trabalho na parte da construção civil, para mim foi bem complicado no começo, né? Porque eu digo assim, muitas pessoas aqui conhecem o meu pai, né? Que ele morou aqui, ele trabalhou aqui e o pessoal não me conhecia, então na verdade me faltava uma oportunidade para que eu pudesse mostrar um pouco do meu trabalho, né? E ganhei uma grande oportunidade ali na Padaria Aurora, né? Fui eu que fiz a parte da Padaria Aurora ali. O Alcir, ele acabou fazendo a parte estrutural da padaria ali e eu acabei concluindo ela. Então, hoje o pessoal que entra ali dentro da padaria, o que você conseguiu olhar por baixo ali, né? Tudo passou por essas mãos aqui, né? Então, só tenho a agradecer ao André ali pela oportunidade que me deu, né? Para que eu pudesse mostrar um pouco do meu trabalho. E através do André, agora eu conheci o Alcir, né, a qual me deu uma oportunidade, e aí temos executando aquele prédio da esquina ali, um pouquinho antes da padaria, onde tinha caça e pesca ali. Ah, sim. Aí temos ali agora, fazendo um prédiozinho ali. Esse versículo até que nós lemos ali, o 102, Davi, ele tá falando sobre isso, né? Porque Davi, ele diz assim, ó, Senhor, ouve a minha oração e chega a ti o meu clamor. Não esconda de mim o teu rosto no dia da minha angústia. Então era um momento de diversidade de De Davi, né? diversidade. Era um momento, como nós estamos falando, aquele momento que tu corre para os braços de Deus, né? Por estar passando um dos momentos, de repente, mais difíceis da vida, né? E ele ainda acaba no versículo 2 dizendo, ouve-me depressa, né? Ouve muito depressa. Ouve depressa. É, E muitas vezes a gente chega nesse limite, né? A gente acaba deixando a palavra, o conhecimento que tem e vai ver os desejos do coração. E quando a gente se encontra num momento difícil, a gente, no fundo, a gente sabe que Deus, ele é o único que pode nos socorrer, o né? único é. Ele é o nosso socorro presente no dia da angústia, a Bíblia diz, né? Então você que estiver passando por um momento difícil na sua vida, um momento muitas vezes que você acha que não tem mais jeito, que é impossível, saiba que Deus ele está sempre disposto a nos ajudar. Mas quem que era o Gilson antes de conhecer Jesus? Meu Deus do céu. Eu, na verdade, Gilson, de antigamente, na verdade, é bem complicado, né? Na verdade, sempre fui uma pessoa carinhosa pela minha parte, sabe? Fui uma pessoa sempre bem educado pelo meu pai, uma pessoa muito educada também, a qual a minha mãe me educou muito também, né? Só tenho a Deus a agradecer pela vida do meu pai, pela vida da minha mãe, né? Pela vida da minha madrasta também, a Marilene, é minha segunda mãe, chama ela de mãe, entendeu? Que me deu carinho em muitos momentos a qual eu precisei ali também, tenho um carinho enorme pela vida dela.
Eu só tenho a Deus a Mas sabe que agradecer. eu sempre digo assim, né, irmão Gilson? Eu perdi a minha mãe vai fazer 5 anos já, agora esse ano. E Deus, quando a gente está na obra, fazendo a sua obra, até isso ele não desampara, né? Porque hoje a minha irmã mais próxima mora em Porto Alegre. Mas eu vim para Sarandi, e Deus aqui me deu vários irmãos, né? Espirituais, né? A gente tem a família física, carnal, e tem uma família espiritual, né? Então, muitas vezes a gente não está perto da família, a vida acaba nos separando, né? O É, trabalho, o casamento, eu vim morar em Sarandi, mas aqui Deus me deu, assim, outra família, né? Hoje eu até brinco com uma irmã da igreja, que é a Dona Maria, que com certeza vai estar nos assistindo também, que Deus, ele levou a minha mãe, ele foi tão bom que ele me deu outra mãe, que é ela, de né? outra mãe. Então, É. hoje eu tenho meu irmão, que é o Marcelo, tenho meu segundo pai, que é o Sandercy, que é o marido dela, e a gente se trata, assim, com o maior carinho, respeito, amor, e Deus, ele vai nos colocando pessoas no nosso caminho, né? Eu, na verdade, eu fui abençoado, né? Eu tenho duas mães, então, né? Eu amo muito a minha mãe, que mora aqui na cidade de Sarandi, né? Dona Maria, com certeza, vai estar assistindo também. Mas amo também a vida da Mari também, que é minha Amém. madrasta, né? Que me aconselhou muito, porque o Gilson Antigo aprontava demais, né? Desde o tempo de escola ali. E eu me lembro que a Mari, ela trabalhava à noite no frigorífico, e às vezes eu aprontava tanto que eu podia entrar na escola no outro dia somente com o pai e com a mãe, né? Então eu esperava meu pai sair para ir trabalhar. Quando eu via que ele saiu, eu voltava e ia acordar a Mari para que eu pudesse entrar na escola, né? E ela sempre tentando me acobertar do meu pai, às vezes das minhas artes, das minhas proezas, né? Então, um carinho enorme que eu tenho por ela, né? Então, fui abençoado por duas mães, hein? É uma bênção, né? Mas no rumo da tua história, assim, Gilson, o que que te levou a procurar Jesus? O que que te levou a esse encontro? Né, eu sempre digo que nem você me falou, né, que a gente escolhido, a gente não tem outra opção, né? Uhum. Mas a gente vê na Bíblia, Davi teve essa opção e escolheu Deus. Saul foi chamado, escolhido, mas escolheu o curso do seu coração, né? E Aham. acabou do jeito que terminou, né? Uhum. E Davi, apesar dos seus erros, das suas falhas, de ter errado, Davi foi uma pessoa que ele sempre buscou a face de Deus, né? E Deus sempre abençoou ele e sempre cuidou de Davi, né? Uhum. Mas o que que levou o Gilson chegar até Jesus? Eu nasci num berço evangélico, né? Meu pai e minha mãe sempre foram evangélicos, então me criei dentro da igreja evangélica, né? Só que chega um certo momento da nossa vida, da nossa adolescência, né? Que muitos jovens às vezes querem conhecer o mundo, né? Acabei me afastando, né? Acabei tentando buscar as coisas do mundo. Só que daí chega um certo momento que a gente vem compreender que as coisas do mundo elas são totalmente passageiras sobre a nossa vida, né? Que tudo aquilo a qual o mundo nos oferece é totalmente passageiro, né? Que às vezes não consegue preencher aquele vazio a qual há no nosso coração, né? E a gente vem compreender que aquele vazio somente é preenchido pela presença do Espírito Santo, né? É nesse momento aí que a gente vê que é somente o Senhor que ele pode fazer algo sobre a nossa vida, né? Porque no momento a qual a gente está sobre o mundo, as lutas elas vêm, né? As tribulações se levantam, e aí nem sequer um minuto a vitória ela é certa sobre a nossa vida, né? Mas no momento ao qual a gente toma uma decisão, né, de aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, eu sempre digo que independente da prova a qual venha se levantar contra a nossa vida, uma coisa a gente tem a total certeza, né, que a vitória ela é certa, né? Porque se a gente for ler na Bíblia, desde o livro de Gênesis até o livro de Apocalipse, o Senhor ele não perdeu nem sequer uma batalha, né? Então a gente sabe que a partir do momento ao qual a gente coloca o Senhor Jesus à nossa frente, que a gente coloca ele na direção do nosso barco, né? A gente sabe que independente da prova ou da situação, independente da onda, da tempestade a qual se levante contra a nossa vida, a gente sabe que a vitória ela é totalmente certa sobre a nossa vida, né? E foi aí que eu acabei começando a buscar as coisas de Deus, né? Porque passei
passei por grandes lutas, né? Passei por grandes problemas ali. Então, acabei começando a buscar cada vez mais as coisas da igreja, porque a gente vê que é somente nessas coisas que consegue preencher aquele vazio, sabe? Que às vezes há dentro do nosso coração, né? Que ali, na verdade, é o Espírito Santo ele requerendo cada vez algo a mais da gente, né? Então, foi aí que eu comecei a buscar, né? Foi aí que eu comecei a procurar mais as coisas da igreja, né? Acabei, no momento da qual eu estava aqui em Sarandi, acabei conhecendo então a vida do pastor Luiz Oshua, a missionária Rosa, né, que me acolheram ali. E estou ali congregando com os irmãos ali, né? Amo a vida de cada um deles. A irmã Rosana, o irmão Neucir, o irmão Júnior que está lá agora, né? Sua família. Eu, se for falar, na verdade, o nome dos irmãos, às vezes pode ser que eu acabe esquecendo. Com certeza. É, E assim, né, a gente, na verdade, as pessoas falam, vai na igreja, mas na igreja a gente encontra um ambiente acolhedor, né, que é importante numa igreja, né? E outra que nós encontramos pessoas que estão na mesma busca que nós, a né? mesma busca. Na mesma busca. A gente vai num lugar onde está todo mundo buscando a mesma coisa. A mesma coisa. Buscando um relacionamento, buscando conhecer Jesus, procurando algum sentido para a vida. E muitas pessoas acham que ela também vai chegar na igreja e vai acabar os problemas, né? Eu Não, sempre digo assim, ó, se fosse para nós ir para a igreja, para Deus não deixar mais acontecer problemas na nossa vida, nós não precisaríamos da fé. da fé. Mas a Bíblia, ela é bem clara que a fé, ela é primordial na vida de um cristão. E por que que Deus manda a gente renovar nossa fé, a gente ter uma fé fortalecida, a gente ter uma fé renovada para vencer as lutas da vida, Para para poder vencer as vencer. adversidades. Como a gente não conseguiu vencer até ali, a gente chegou cansado, muitas vezes machucado, nós precisamos de algo que nós não tínhamos. E esse algo não é que nós não vamos ter mais luta, mas nós precisamos de alguma coisa para vencer as Para lutas. poder vencer as lutas. E é onde a palavra de Deus entra, a fé entra, porque a fé vem através da palavra. Da palavra. E quando entra a fé, tudo aquilo que era impossível agora se torna possível Se na torna nossa vida. possível. É. Por isso que a palavra do Senhor nos diz que a fé ela é o firme fundamento de todas as coisas, né? As quais a gente não vê, mas que a gente crê, né? Mas a fé ela também vem pelo ouvir da palavra do Senhor, né? Da palavra. É por isso que tem uma passagem que diz ali: E escondi a tua palavra em meu coração para que eu não venha pecar contra ti. Então, se a fé ela vem através do ouvir da palavra, né? Mas a gente deve guardar, né, a palavra do Senhor no nosso coração, né? Porque eu digo que todo mundo a qual está ali na igreja sempre está passando por algum problema, alguma situação. Como eu estava falando, né, a gente acha que quem vai para a igreja, as pessoas têm noção que não vão passar mais luta, que Deus só vai agora ser bênção, que tudo vai acalmar. Não, cada um que está na igreja, tu pegar o corpo da igreja, cada um tem as suas lutas. Cada Suas um tem lutas suas lutas, internas, as suas lutas em casa, as suas lutas no ambiente de trabalho. Só que a partir dali, daquele momento onde a gente é alimentado, a gente é cuidado, a gente agora tem a fé que nos auxilia a vencer os nossos problemas, nossas dificuldades, nosso eu, o nosso pecado que nos afasta de Deus. E aí também encontramos a salvação da nossa alma e também o sentido da vida, né? Sentido da vida. Sentido da vida. Qual é o sentido da vida? Para que estamos aqui? Só para trabalhar, comer, morrer e acabou? Não. Eu digo que a gente está aqui apenas de passagem, na verdade, né? Então, eu sempre digo que tem tantas coisas, às vezes, as quais acontecem sobre a nossa vida que por muitas das vezes a gente até vem não compreender o porquê, né, de tanta luta, o porquê de tanta provação. Só que logo ali na frente a gente vai poder compreender, entendeu? Que Deus vai cruzar certas pessoas sobre a nossa vida, entendeu? Que vão estar passando por aquela situação a qual você passou. E você vai dizer assim, não, meu irmão, eu já passei por isso. Entendeu? Eu já enfrentei isso, né? E eu estou aqui para te ajudar. Entendeu? Por isso que eu digo que por muitas das vezes a gente não compreende o porquê de tantas coisas, né? Porque como eu falei, o escolhido ele não tem escolha. E tudo aquilo a qual o Senhor concede a gente jamais é para favorecer a nossa vida, né? Mas é para ajudar o próximo, né? Então, o cristão ele sempre vai estar passando prova, sempre vai estar passando luta, porque o Senhor nunca disse que seria fácil, né? Mas sim que valeria a pena, né? Então, a gente está aqui apenas de passagem,
né? A gente está aqui e no momento a qual a gente se encontra aqui, a gente conhece muitas pessoas, né? Que a gente pode aí falar do amor do Senhor, porque eu sempre digo que nós somos fruto da oração de alguém, né? A gente é fruto da oração de alguém. Então o Senhor sempre vai cruzar pessoas no nosso caminho para que a gente possa falar do seu amor, né? Que a gente possa falar do quão é a sua bondade sobre a nossa vida. É porque no momento a qual a gente está sobre o mundo, o inimigo sempre está tentando nos oferecer uma falsa sensação de uma paz, né, sobre a nossa vida. Por muitas das vezes tentando nos conformar com aquela situação, tentando nos conformar com aquela aprovação sobre a nossa vida, entendeu? E por muitas das vezes o Senhor está tentando mudar aquela trajetória da nossa vida, só que por muitas das vezes a gente não toma a escolha certa, né? Porque a Bíblia diz que o Senhor nos deu o livre-arbítrio para que a gente possa tomar as nossas decisões sobre a nossa vida, né? O Senhor ele jamais vai tentar fazer algo forçado sobre a nossa vida, jamais vai tentar nos forçar a tomar uma decisão, né? A tomar um novo rumo. Ele sempre nos deu a direção da escolha, né? Para que a gente possa tomar nossas escolhas, né? Para que a gente possa tomar a decisão certa, né? Só que por muitas vezes a gente tenta tomar a nossa própria decisão, né? Muitas vezes nós tentamos questionar o Senhor por que de tal coisa não ter acontecido sobre a nossa vida, o porquê de a gente estar passando ainda por aquele momento, por aquela situação, né? Sendo que por muitas vezes a gente não busca a primeira direção do Senhor, né? Porque nem sequer uma folha ela vem cair no chão se não for pela permissão do Senhor, né? Então uma coisa que eu aprendi no trajetório da minha vida durante esse tempo, entendeu? Eu faço tudo no momento de Deus, né? Porque o momento de Deus ele é totalmente diferente do nosso tempo, né? Ele sabe o momento certo de agir, né? Ele sabe o momento certo que aquela situação ela tem que mudar sobre a nossa vida, né? Antigamente eu queria que as coisas viessem a acontecer tudo no meu tempo, no meu devido tempo, né? E agora eu aprendi, né, a confiar no Senhor, né? Aprendi a exercer a minha fé, e aprendi a esperar o tempo do Senhor sobre a minha vida, né? E até nos dias de hoje a minha mãe me chama de Jó. Ela diz que eu tenho uma paciência enorme sobre a minha vida, né? Louvo a Deus por essa paciência que Ele me deu, né? Porque antigamente tinha que ser tudo conforme eu queria na hora que eu queria, né? E por muitas vezes acabei quebrando a cara, Tomando decisões erradas, tomando né? decisões precipitadas, né? Então, eu louvo a Deus pela paciência que Ele me deu, né? E até às vezes minha mãe briga comigo por essa paciência, né? Mas eu aprendi a confiar e esperar no tempo do Senhor. E isso é uma coisa muito importante. A gente vive hoje num mundo que o tempo parece que ele passa voando, nós queremos tudo para amanhã e cada dia isso está aumentando mais na sociedade, né? A gente vê casos de depressões que nem a gente nunca viu antes, casos de suicídio cada vez mais aumentando, porque a pessoa acaba se frustrando, a pessoa acha que a vida é de uma maneira, ela quer fazer o que ela quer, e aí acaba, os grandes problemas familiares também começam nisso, e muitas vezes as pessoas acabam até mesmo tirando sua própria vida e vivendo uma vida de angústia, de É, depressão, e até isso, a palavra de Deus, ela muda no nosso coração, né? ela muda. A fé faz com que, mesmo que as coisas não estejam da maneira que a gente esperava estar, a gente crê que mais para frente vai melhorar. Que E vai aí melhorar. vem a esperança, né? É, porque eu sempre digo que o Senhor Jesus ele não veio para os são. Ele não veio para as pessoas, ele veio para os doentes, né? Para aquelas pessoas as quais estão doentes, ele veio para essas pessoas, né? Ele veio para aquelas pessoas a qual a sociedade olha e diz que não tem mais jeito, né? Que não tem mais solução. É aí que ele chega para mudar completamente a situação da vida daquela pessoa. Só que a gente tem que entender uma coisa, para que aquela situação ela possa tomar um novo rumo sobre a nossa vida, nós precisamos tomar a nossa decisão. Nós precisamos exercer a nossa fé, nós precisamos dar o nosso primeiro passo também, né? Nós devemos tomar a nossa decisão, porque, como eu falei, o Espírito Santo ele não trabalha de uma forma forçada sobre a nossa vida, né? Ele sempre está tentando fazer algo melhor para a nossa vida, mas ele quer que nós venhamos tomar a decisão certa, né? Sobre a nossa vida ali. Se a gente for parar para pensar naquela passagem
a qual está Pedro com os seus discípulos ali sobre o barco, né? Jesus, ele vem se aproximando sobre o barco por cima das águas ali naquele momento. Pedro, ele se encontrava sobre a sua zona de conforto naquele momento, né? Estava passando por uma grande tempestade ali naquele momento sobre a sua vida, né? As ondas eram grandes também, né? E ele vendo Jesus caminhar por cima das águas ali, ele toma uma decisão naquele momento sobre a sua vida, né? Ele disse: mestre, se és tu mesmo, faça com que eu vá até você. E naquele momento ele sai da sua zona de conforto, que era o barco a qual ele estava ali, e ele começa a se direcionar até Jesus naquele momento. E no momento a qual ele estava focado sobre o Senhor, a palavra diz que por mais alta que fosse a tempestade, por mais alta que fosse os ventos, as ondas, né, ele estava totalmente focado no Senhor. E ele estava caminhando por cima das águas. Mas no momento a qual ele vem se desviar a sua atenção do Senhor, que ele começa a olhar para aquele momento daquela provação, para o momento daquela tempestade, a Bíblia diz que ele começa a afundar, né? E assim, muitas das vezes, é na nossa vida, né? Porque no momento a qual a gente toma a decisão certa diante do Senhor, né, que a gente vem reconhecer que Ele é o único caminho, a verdade e a vida, que não há um outro caminho, que não há um atalho, né, para que a gente possa herdar o céu, né, a gente sempre vai estar ali fixado, né? Mas no momento a qual a gente vir se desviar a nossa atenção do Senhor, e a gente começar a olhar para nossas provações, para as nossas lutas, a gente sempre vai acabar, às vezes, se afastando cada vez mais, né? As pessoas acabam se afundando, né? Porque ela tirou totalmente sua atenção do Senhor, né? Então, eu sempre digo aqui, assim, que independente, às vezes, da luta, a gente tem que reconhecer que o único que pode fazer a mudança sobre a nossa vida é o Senhor. E a gente tem que reconhecer que Ele é o único caminho. Ele é o único caminho, a verdade e a vida, né? Ele diz que ninguém vai herdar o céu se não for por Ele, né? A luta vai ser grande, a provação vai ser grande, ela vai ser grande. Mas a gente tem que compreender, né, que independente da luta a qual se levanta contra a nossa vida, e no momento a qual a gente colocar o Senhor Jesus à nossa frente, né, a gente pode ter a total certeza, né, que o Senhor, ele sempre vai estar no controle da situação, né, e que Ele vai sempre tentar nos qualificar para que a gente possa vencer aquela batalha, às vezes, do nosso dia a dia. Porque eu sempre digo que em cada manhã a qual a gente acorda é sempre uma nova oportunidade a qual o Espírito Santo está nos concedendo, né? Uma oportunidade para que eu e você nós possa ser melhor do que nós somos nos dias de ontem. Porque eu sempre digo que tudo aquilo a qual nós temos passado é um aprendizado sobre a nossa vida. Às vezes tem tantas lutas as quais a gente não compreende o porquê ele está passando. Eu sempre digo que tudo aquilo a qual não é uma lição para a nossa vida, é um aprendizado. É o que muitos não conseguem entender, que quando você aceita Jesus, você desce as águas, você se batiza, você está congregando, você está vivendo um relacionamento com Jesus, uma vida de oração, leitura da Bíblia, obedecendo a palavra de Deus. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Que amam a Deus. Quando o senhor falava ali das lutas e batalhas, é o que a gente está abordando aqui nesse podcast, a gente lembra da história de Davi. O senhor estava falando ali das lutas, né? Que vem após a gente aceitar Jesus. A Bíblia diz que Davi, quando cuidava as ovelhas do seu pai, ele enfrentava o leão e o urso. Mas depois de Davi obedecer o chamado de Deus, ele desce para o vale para enfrentar Golias. Então, as lutas, na verdade, que virão após nossa conversão são muito maiores que as lutas quando nós estávamos sem Jesus, né? Porque são lutas agora, além de físicas, também espirituais. Espirituais também. Carnais também, porque agora, quando a gente aceita Jesus, a gente começa a confrontar a nossa natureza pecaminosa. Eu acho ainda que a batalha mais difícil ainda é contra a nossa natureza para poder entender os planos de Deus. Nem tanto o diabo, nem tantas lutas espirituais. Mas eu, esses últimos tempos, 10 anos já lendo, estudando e buscando a face do Senhor, hoje eu vejo que a grande dificuldade é a gente lidar com os nossos defeitos, que muitas vezes faz com que a gente fuja dos planos, que a gente corra dos planos de Deus e faz com que a gente se desvie da palavra.
Porque aí é onde o maligno ele vai entrar, né? Eu sempre digo, é uma luta constante, na verdade, né, da carne contra o espírito, né? Porque no momento que a gente toma uma decisão, né, o Espírito Santo ele começa a trabalhar sobre a nossa vida. Só Ninguém que mais é o mesmo. não é o O mesmo, Gilson de antes de Jesus não é o mesmo Gilson não de é o hoje. mesmo, né? Só que a mudança Até o senhor estava falando da paciência, né? da paciência, O Gilson de antes era explosivo, impaciente, queria tudo para ontem. O Gilson já de hoje não, é um cara que sabe esperar o tempo de Deus, sabe esperar. é o cara que consegue compreender que Deus tem o melhor para ele. Então, diante da adversidade, o senhor consegue ter esse domínio próprio, que também é um fruto do Espírito Um Santo. fruto. Esperei com paciência no Senhor, né? E Ele se inclinou para mim e ouviu meu clamor, né? Então, a gente tem que saber esperar o tempo do Senhor. Saber esperar o tempo dele. A sua palavra não diz que um dia é como 1000 anos e 1000 anos são como um dia, né? Então, o tempo dele é totalmente diferente do nosso, né? E muitos que chegam muitas vezes na igreja não compreendem isso, né, irmão? A pessoa chega hoje na igreja, mas ela já acha que amanhã tá As coisas todos já vão os mudar. problemas resolvidos, ela não tem mais problema, Deus já restaurou o casamento, Deus já tirou o filho das drogas, Deus já deu um novo emprego, Deus já salvou. Já salvou. E quando na verdade não é assim que acontece, tudo tem um tempo, né? Tudo tem Tu um tem que tempo. deixar Deus trabalhar, você tem que conhecer Jesus, tem que aprofundar o seu relacionamento, tem que fazer aquela busca interior para você se conhecer e ver os pecados que dominam e o que você tem que vencer da tua carne. Então, há todo um processo É um de processo sobre a nossa conversão, né? vida, né? E as bênçãos, ela, conforme o tempo, ela vai nos Vai alcançando, né? acontecendo, Eu sempre digo que às vezes as pessoas elas vêm, né, até as igrejas, né, querendo que o Senhor venha fazer uma mudança sobre a vida delas, né? Só que muitas das pessoas elas não querem tomar a decisão delas De entregar o de tempo, a entregar o tempo, vontade, tudo. de fazer as vontades do Senhor, né, de deixar o Senhor trabalhar sobre a vida delas, né? Elas vêm em busca de milagre, né? Vêm em busca de algo do Senhor, mas muitas das vezes não tem nada para oferecer ao Senhor, né? Querendo que o milagre aconteça, né? Mas não, aí nesse momento não tem renúncia da carne, né? Não tem renúncia das coisas do mundo, né? E quer que as coisas espirituais venham acontecer sobre a sua vida, né? Sendo que não há renúncia, né? E até a renúncia, ela parte de um princípio que é a fé, né? A fé. Porque se eu não consigo ter fé em Jesus, que me leve a vencer a minha natureza e o pecado que habita em mim, logo eu não vou ser salvo pela fé. Pela Pela fé. graça, a graça não consegue me alcançar. Mas quando eu tenho fé em Jesus e creio que a palavra dele é realmente. Eu abordo isso muito no culto, e muitos cultos abordam, será que a gente crê mesmo na palavra? Será que a gente acredita mesmo no evangelho? Porque a Bíblia diz que quem crê obedece, quem crê, ele vive aquilo, né? A gente toma a palavra como uma filosofia de vida para nós e nós colocamos em prática a palavra de Deus e é o que gera transformação e as bênçãos na nossa Na vida. nossa vida. É o que gera a transformação do homem. E as pessoas hoje, na verdade, ela quer chegar, ela quer receber o seu milagre, mas ela não quer ceder o seu coração. Não quer ceder o coração. E a gente vê muitos casos na Bíblia que, como o caso dos 10 leprosos que foram até Jesus, e Jesus curou eles e somente um veio agradecer Voltou a Jesus. agradecer. E Jesus olha para ele e fala para ele, vai que a tua fé te salvou, mas os outros 9. Então, Jesus ele não deixa de nos abençoar quando nós vamos pedir uma necessidade para ele. Nós chegamos com fé até nele. E ele até faz o milagre, eu creio, para que você creia que ele é Deus. Porque você crendo, de repente o seu coração vai mudar e você vai entender que você necessita dele para a tua salvação. Porque as bênçãos de Jesus aqui nessa terra, nesse plano em qual nós estamos, são todas passageiras. Jesus vai curar hoje, mas amanhã ele não vai curar. Não vai curar. Ele não vai passar a mão por você a vida toda. Ele vai nos provar, né? Ele vai nos provar. E as bênçãos de Deus, na verdade, é para fazer a gente crer, para que a gente tenha uma mudança, para que a gente se converta e seja salvo. Porque o que ele prometeu que não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá mais doença, é no paraíso, é no céu. Paraíso, Quando nós estivermos lá, aqui não, aqui vai ter luta, aqui vai ter doença, aqui vai ter tribulação, nós vamos passar por tudo isso aqui. Só que muitas pessoas não conseguem compreender, muitas vezes por causa de um evangelho pregado errado,
muitas vezes um evangelho para atrair as pessoas e não levar elas a uma conversão, porque tem uma grande diferença do evangelho que confronta você, que faz você ter uma transformação, e o evangelho que enche o teu ego, É. que não traz transformação, não traz mudança de vida e também não traz a bênção completa de Jesus sobre a nossa Na vida. verdade, é o que está acontecendo nos dias de hoje, né? Eu sempre digo que nos dias de hoje muitos têm pregado a palavra do Senhor de uma forma totalmente diferente, né? Muitos têm pregado aquilo a qual o povo ele quer ouvir, né, com medo de acabar perdendo membro, né? Tem tirado totalmente seu foco do verdadeiro evangelho do Senhor, né? Tem tirado o foco da verdadeira palavra do Senhor, né? Tem tentado, às vezes, tentado conformar a vida daquela pessoa até mesmo com aquela situação, né? Tem tentado ministrar apenas aquilo a qual o povo ele quer ouvir. É o que tem acontecido nos dias de hoje, né? Não tem um compromisso verdadeiro com o evangelho do Senhor, né? Aquele evangelho a qual muda a vida das pessoas, aquele evangelho a qual cura, a qual liberta, a qual transforma, né? Aquele evangelho a qual mudou a nossa vida de uma forma completamente, né? Então, eu sempre digo que muitas vezes as pessoas têm deixado a palavra verdadeira de lado, né? E tem se baseado mais nas coisas do mundo naquele momento, né? Então eu digo por isso que por muitas das vezes as coisas elas não acontecem sobre a nossa vida, né? Porque a gente não tá vivendo o verdadeiro foco a qual o Senhor ele quer que a gente venha viver, né? Naquele momento, né? E até essa semana nós tivemos aí num programa de show música gospel, não sei se o senhor viu, sobre a Aime, que cantou uma Eu vi música um pedaço lá. Aham. e ofendeu muita gente, né? É. Muitos líderes de igreja, ao invés de se sensibilizar, porque eu te confesso, quando eu escutei ela cantando, irmão Gilson, eu quase chorei pelo desabafo dela, porque aquilo, na verdade, ele foi um desabafo, né? Uhum. Foi um... Aí muitos criticaram que ela não era de igreja nenhuma, sendo que ela foi nascida na igreja, criada na igreja, tem os pais pastores. Se tu vai olhar a história dela, ela veio, fez um desabafo e o evangelho bíblico que a gente vê, os apóstolos, quando eles eram confrontados, daí sim, pela palavra, eles glorificavam a Deus. Quando eles eram Uhum. presos, eles glorificavam a Deus. Por quê? Porque eles estavam fazendo a coisa certa. É. Hoje, o nosso evangelho, as pessoas estão tão sensíveis, isso até os líderes de igreja, depois a gente cobra do povo, mas até os líderes estão assim. Quando eles são confrontados, eles vão para a mídia e Uhum. bombardeiam quem os confronta. Quem os Eles confronta. não glorificam a Deus. Eles acham que é um levante contra a igreja, que não pode, que é... Quando, na verdade, o evangelho trata disso. Quando nós somos perseguidos, aí nós glorificamos, né? Então, eu creio que é uma grande equívoco hoje no evangelho pregado no Brasil e esse evangelho não está levando o nosso povo. Porque se a gente pegar hoje o Brasil, é o país que a gente vê mais o movimento cristão crescer. Uhum. O movimento evangélico, vamos dizer assim. E cada dia as coisas estão pior. Então pior sim. Se nós estivéssemos indo para perto de Jesus, eu creio que melhoraria, não pioraria. Mas não. Hoje, muitas vezes, a gente não consegue ter amizade com pessoas de outra igreja. A gente não consegue ter relacionamento de pastores, né? Nossa. E isso a gente vê que é uma grande dificuldade e o amor, né? O amor que Jesus pregou, né? A gente vê como que pode o povo cristão estar tão separado, ter tanta É. igreja e ao mesmo tempo tão separado. Estão separados ao mesmo tempo, né? Porque a Bíblia diz o quão bom e suave seja que os irmãos vivam em união. O pessoal tem dito, eu vou na igreja do fulano, eu vou na igreja do ciclano, né? Então, eu digo, lá no céu não vai ter separado lá o céu somente para a igreja Assembleia de Deus, não vai ter um lugar separado para a igreja Deus e Amor, entendeu? Não vai ter nada separado lá. A Bíblia diz o quão bom e suave seja que vivam em união, né? Só que a pessoa, elas têm se conformado, né, apenas com aquele momento delas ali, tem pensado somente no povo a qual está ali na igreja, entendeu? Não tem, por muitas vezes, falado do amor do Senhor realmente, né? Tem tentado ali conformar apenas as pessoas as quais congregam com ela ali.
E no momento em qual elas vêm ouvir a verdade mesmo, né? Elas vêm pensar naquele momento que elas foram confrontadas, né? Porque somente elas são certas, né? Porque somente elas são dono da razão, né? E eu sempre digo que o Senhor está tentando levantar uma nova geração, né? A qual tenha realmente um compromisso com a sua palavra, né? Que tenha realmente um compromisso com a sua palavra, que fale verdadeiramente do seu amor, né? Que venha ter um compromisso, né? Que venha exercer a sua palavra como ela deve ser exercida, né? Só que as pessoas nos dias de hoje, elas têm pregado apenas as coisas do mundo, entendeu? Não tem deixado o Espírito Santo ele agir sobre a vida de muitas pessoas, né? E no momento a qual muitas vezes Deus levanta a vida de alguma pessoa, né, para falar do seu verdadeiro amor, muitas pessoas acabam, né, achando que elas estão sendo confrontadas naquele momento, né? Confrontar. A pessoa muitas vezes vê o erro dentro da igreja, vê às vezes até a igreja, porque isso aconteceu comigo, de ver a tua igreja indo pro buraco e ver a tua igreja sendo corrompida, vendo a tua igreja cada dia pior, as pessoas saindo, e quando tu quer ajudar, muitas vezes tu é confrontado. Confrontado. Aí você que é o inimigo da igreja, né? Mas nós vamos acabando o primeiro bloco agora e depois voltaremos daqui a alguns minutos, vamos escutar um louvor agora e vamos até escutar o louvor da Amy Rocha, para a Vamos gente escutar. compartilhar aqui, vamos um pouco refletir um pouco no que ela quer dizer esse louvor, para a gente trazer então o nosso segundo bloco, falar um pouquinho sobre isso e um pouquinho sobre a fé também. Amém? Segundo bloco, recebendo aqui presbítero Gilson, que hoje está trazendo aí uma palavra e também o seu testemunho de vida. Falamos aqui no primeiro bloco sobre a fé, sobre a importância, né, Gilson, da fé, né? A fé nos move, né? E a importância de a gente buscar a presença de Deus, né, Jesus, para a nossa vida, né? Hoje o irmão Gilson congrega, fala daí um pouco da tua igreja, o pastor, Eu os congrego trabalhos que vocês têm hoje. ela congrego na igreja Só o Senhor é Deus Universal, né? Aqui no bairro Esperança ali. Congrego, acho que já há 6 anos ali. Foi desde o momento ao qual voltei para a cidade de Sarandi, né? Ali a gente tem culto nas terças, a gente tem culto na quinta e no sábado, né? Então, já deixo aqui meu convite para você, né? Que queira que Jesus ele venha tomar o controle dessa situação sobre a tua vida. Porque tem muitos momentos que chega sobre a nossa vida que por muitas vezes já o mundo está totalmente perdido, né? Só que é nesse momento que o Senhor ele quer tomar o controle da situação, né? Então, a nossa igreja ali tem uns cultos então na terça, quinta e sábado, né? Então, é você que queira estar nos fazendo uma visita ali, né? A gente vai estar de braços abertos esperando por você ali, né? E anunciando as boas novas do Senhor, né, sobre a tua vida, desfrutando um pouco da palavra do Senhor, né? Porque ali nós temos totalmente focado somente num objetivo, né? A qual a gente sabe que no momento ao qual o Senhor ele subiu, ele nos fez uma promessa, né? Que ele disse que estava subindo, mas ele estava indo para preparar uma nova morada, né? A qual esperava por mim e por você, né? Então, a gente vai estar te esperando de braços abertos lá para falar um pouco do verdadeiro amor do Senhor, né? Aquele amor a qual mudou a minha vida, né? Aquele amor a qual mudou a vida também aqui do pastor Felipe, né? Então, que a gente possa passar junto por essa provação a qual você esteja passando, né? Porque lá a gente é somente um. Porque eu sempre digo que a igreja ela é o corpo de Cristo, né? Então, para que a igreja ela possa, né, andar para frente, cada um precisa exercer a sua fé naquele momento e cada um precisa abraçar o seu irmão também. Se a primeira perna der o primeiro passo e a segunda perna não acompanhar, Não acompanhar as coisas, elas não vão para frente, o corpo cai. Né? Então, digo, a igreja lá, ela é um corpo só. E muitas vezes a igreja não tem aquele crescimento, eu sempre digo, irmão Justo, não tem aquele desenvolvimento, porque o corpo começa a se negligenciar. Quando a gente aceita Jesus, a gente vai fazer parte de uma igreja, a gente se torna corpo. Se torna templo da morada do Espírito Santo. Templo da morada do Espírito Santo, e começa a fazer parte do corpo. É. E o corpo, se alguma parte não funciona,
acaba prejudicando todo o resto, né? É, Isso é a importância, né? essa é a importância, né? Então, eu sempre digo ali que ali embaixo é uma igreja acolhedora, né? Como aqui também, eu me sinto parte do ministério aqui também, né? Tenho um carinho enorme pela sua vida, pela vida da pastora Dani, dos irmãos aqui, né? Um povo também muito acolhedor. Passei pelo momento do Covid ali uns dias atrás, né? Me ligaram os irmãos daqui, me mandaram mensagem, cada pouco sabendo como é que eu tava, né? Então eu digo que esse é o verdadeiro evangelho do Senhor, sabe? Eu sempre digo que a palavra do Senhor, ela não foi criada para que viesse ficar entre quatro paredes, né? Nós devemos ouvir a palavra do Senhor, né? E devemos colocar em prática também, né? A gente deve falar do amor do Senhor, mas também devemos exercer esse amor, né? Porque o Senhor já nos deixou nos 10 mandamentos, seu, né? Amai a Deus acima de todas as coisas e amai o seu próximo, né? Como a ti mesmo, né? Então, para que as coisas possam, por muitas vezes, tomar uma decisão certa sobre a nossa vida, tem certos momentos que Deus, às vezes, Ele quer que nós venha se colocar, né? Quem sabe no momento, se colocar naquele momento, às vezes, que aquela pessoa ela está passando, né? No momento oportuno. Então, eu sempre digo que, por muitas vezes, a gente sempre está acolhendo ali. A gente está tentando ver o que o irmão está passando, o que ele está enfrentando. Jamais nós vamos tentar forçar algo, entendeu? Nós vamos falar do amor do Senhor, né? Nós vamos falar da mudança a qual Ele fez sobre a nossa vida, né? Vamos estar contando nossos testemunhos, né? Os milagres as quais o Senhor tem feito sobre a nossa vida, né? Então a gente vai estar ali na verdade para acolher, né? Para acolher e para que a gente possa abraçar e passar juntos pelaquela situação, né? E não deixa de ser a função do corpo, né? Porque quando nós chegamos também a gente foi evangelizado, a gente foi acolhido, a gente foi abraçado, a gente foi ensinado. E aí, esse processo que eu digo que é o processo que nós temos que ter dentro da igreja. É, Todos devem passar esse processo, como Jesus diz, e a figueira que não dá fruto, ela é cortada, são cortadas, são jogadas ao fogo. Porque o processo natural do evangelho é a transformação do indivíduo, né? E que esse indivíduo, logo após a sua transformação, o seu encontro com Jesus, ele possa fazer isso também na vida de alguém. Assim é, como ele recebeu de graça, ele dá também de graça. E a igreja, conforme isso, a igreja vai crescer. Uma igreja saudável é isso, onde as pessoas entendem o evangelho e passam aquilo, transmitem aquilo que elas aprenderam e outras pessoas começam também a desfrutar nós das bênçãos do somos Senhor. nós somos um fruto, na verdade, né? Somos um fruto ali. E eu sempre digo que todo fruto ele gera sementes, né? Então eu digo que estas sementes elas devem ser plantadas sobre a vida de outras pessoas, né? Então as sementes elas devem ser plantadas sobre a vida de outras pessoas, né? Para que possa acontecer como se fosse uma corrente, né? Só que eu sempre digo que a partir do momento, pastor, a qual a semente ela é plantada, às vezes a gente não vem compreender que às vezes por algum tempo a gente vai passar às vezes por algum momento inusitado sobre a nossa vida. E eu cheguei a um certo momento de intimidade com o Senhor que eu vim pedir às vezes o porquê que às vezes a gente vai em busca de algo sobre a nossa vida, né? E o Senhor ele acaba nos falando às vezes através da palavra, através do louvor, né? E eu vim pedir para o Senhor, se nós somos como uma semente, né? O porquê a partir do momento quando nós tomamos uma decisão, as coisas demoram a acontecer sobre a nossa vida. Só que eu vim compreender naquele momento então que a partir do momento a qual a semente ela é plantada, qual que é a primeira função dela primeiro? O primeiro momento a função naquele momento da semente primeiramente ela é descer para baixo. Ela deve descer para baixo para que ela possa gerar suas raízes naquele momento, né? Então, eu sempre digo que a partir do momento a qual nós tomamos uma decisão diante do Senhor, que a partir do momento a qual a semente ela foi plantada sobre o nosso coração, o Senhor ele vai nos provar. Ele também vai nos capacitar para que nós venhamos passar por aquela aprovação. Então, a partir do momento a qual a semente ela é plantada sobre a nossa vida, primeiramente nós devemos fixar as nossas raízes naquele lugar. Para que a partir daquele momento nós possamos subir
e gerar um verdadeiro caule e para que a gente possa gerar verdadeiros frutos diante do Senhor. Né? Então é esse o verdadeiro objetivo da palavra do Senhor. Né? A palavra do Senhor ela é uma semente plantada sobre a nossa vida. Por isso que eu digo que às vezes as pessoas elas vão em busca de algo na igreja, mas no momento em qual elas estão ali diante da palavra, né, elas estão pensando naquele problema dela a qual ficou ali fora, aquele problema a qual ficou sobre a sua casa, sobre a sua família. Né? E no momento da palavra, né, a qual o Senhor quer fazer a mudança sobre a vida delas, elas estão pensando naquele momento inusitado sobre a sua vida. Elas não têm dado aquele verdadeiro espaço para que o Espírito Santo ele possa começar a plantar sua semente sobre o coração, né, para que possa começar a criar raízes, né, que as pessoas possam começar a compreender, na verdade, que é através da palavra do Senhor que vem acontecer a mudança sobre a nossa vida. Né? Então, a palavra do Senhor nos diz que Ele é onisciente, onipotente e onipresente. A partir do momento ao qual eu me direciono para a presença do Senhor, o Senhor já está visitando a vida daquele meu ente querido, o Senhor já está visitando o meu trabalho, o Senhor já está trabalhando sobre aquela causa a qual para o mundo pode ser completamente impossível. Mas no momento ao qual eu tomar uma decisão diante do Senhor, e que eu venha exercer a minha fé, porque a fé ela é o firme fundamento de todas as coisas, mas ela também vem pelo ouvir da palavra do Senhor. Então a gente deve ouvir, guardar e executar, para que as coisas possam acontecer, né, pastor? É verdade. Mandar um abraço aqui para todos os ouvintes que estão conosco aí na live. Deus venha abençoar a vida de cada um. E conta para nós, irmão Gilson, porque sempre tem algum milagre que se destaca mais na nossa vida. Algo que Deus fez, que para o Senhor era impossível, mas Deus, ele, através da sua fé, Deus, ele cumpriu na sua vida. O maior milagre, a qual marcou o Senhor até hoje, que o Senhor possa lembrar e que o Senhor possa falar para nós e transmitir para quem está ouvindo e de repente passando um momento difícil na sua vida, de algum milagre que marcou a sua vida. Eu passei por tantos milagres, as quais o Senhor me concedeu, que às vezes eu digo que às vezes a gente é até mesmo nem merecedor, né? Só que nós somos alcançados pela graça do Senhor, né? Um milagre a qual eu agradeço completamente ao Senhor todos os dias da minha vida é a vida do meu filho, né? A qual eu pedi em muitas orações, né? Campanhas, orações na madrugada, né? Então, renúncias da carne, né? Tu exercer um jejum naquele momento, né? Em cima daquela causa, né? E Deus me concedeu hoje meu filho, o Matheus Felipe, né? Que é meu amor, né? Que cada dia, às vezes que a gente se levanta ali, eu posso olhar, eu posso contemplar, né? Que o Senhor ele tem ouvido as minhas orações. O fruto do teu milagre. O fruto do meu milagre, né? Eu posso me olhar no espelho assim e ver a mudança a qual o Senhor fez sobre a minha vida, né? Ver a mudança a qual Ele fez, né? A vida da minha esposa, da Jéssica, né? A família a qual Ele me concedeu, né? Entendeu? Então é nesse momento que a gente começa a compreender, né? Que o Senhor ele é completamente perfeito em tudo que Ele faz, né? Mas que não perfeito, Ele coloca todas as coisas no lugar, né? Todas as coisas no lugar. É aí que eu digo que não é no nosso tempo. Não é no nosso tempo, é no tempo dele. Né? Então, eu louvo a Deus pela mudança a qual Ele tem feito sobre a minha vida, né? Pela minha família, pela vida do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos. Né? Então, eu só tenho a agradecer a mudança a qual Ele tem feito sobre a minha vida. Só que essa mudança lá aconteceu a partir do momento que eu resolvi tomar a minha decisão. Né? No momento a qual eu resolvi tomar a minha decisão. Porque é aí que as coisas começaram a andar. Né? No momento a qual eu estava sobre o mundo ali, eu queria tomar as minhas decisões próprias naquele momento, né? Mas não colocava o Espírito Santo à frente. Então, por muitas vezes, acabei quebrando a minha cara, né? Dava com a cara na parede ali, né? Tu dava 2 passos para frente e 3 passos para trás. Né? Mas no momento ali, a qual a gente aceita realmente Jesus como o único suficiente Salvador, que a gente coloca o Senhor à frente ali, Ele começa a trabalhar sobre a nossa vida, o milagre começa a acontecer. Por muitas vezes não tem nem explicação, né? Que
E às vezes o milagre é tão grande que a gente não tem palavras para expressar a nossa gratidão a Deus, né? E não é um ou dois milagres, né? Quando a gente serve a Deus verdadeiramente, na verdade a gente vai experimentando uma vida de milagres de Deus, né? É. A gente vai experimentando Deus a cada minuto, a gente começa a ficar mais sensíveis para ver Deus e a gente vai ver Deus, a gente vai vendo Deus agindo de diversas maneiras, de diversas formas e alcançando diversas bênçãos de diversas formas também. É. A nossa vida já é um milagre. Nossa vida já é um milagre. A nossa vida já é um milagre. Porque no Quantas pessoas momento morreram ontem? é, Quantas pessoas partiram hoje, partiram né? ontem. Então, por isso que eu digo assim que em cada manhã a qual a gente se acorda já é um milagre do Senhor sobre a nossa vida. Né? Porque eu digo no momento a qual a gente acorda, o Senhor está dando uma nova oportunidade, né? E muitas vezes a gente questiona, às vezes de algo a qual a gente passa sobre o nosso dia a dia, né? Às vezes uma pequena luta, uma pequena provação, né? Questionando, às vezes tentando até mesmo colocar o Senhor contra a parede, né? Sendo que o Senhor tem concedido mais um dia de vida, né? Tem nos concedido uma família abençoada, o pão de cada dia. E a gente não para pensar que nesse momento, às vezes as quais a gente está questionando ao Senhor, tem muitas pessoas que estão sobre um leito de um hospital, né? Tentando clamar ao Senhor ele por uma segunda oportunidade. E por muitas das vezes essa segunda oportunidade tem nos sido concedida no nosso dia a dia. E a gente não sabe abraçar as oportunidades as quais o Senhor por muitas vezes nos concede, né? Sempre digo que nós somos muito ingratos, né? Muitos ingratos. Muito ingrato, né? A gente tem uma dificuldade muito grande de entregar realmente para Deus e viver as promessas, os planos de Deus. A gente vai para a Bíblia e a gente vê homens que deixaram tudo. Abraão, ele deixou tudo para trás. Deixou tudo. Deixou a sua terra, sua parentela, ele escutou a voz de Deus e deixou tudo para trás. Pedro não foi diferente no Novo Testamento. Uhum. Jesus chegou até Pedro e falou: Pedro, larga as redes, Pedro, larga tua casa, tua família, e agora tu vai me seguir, vai ser um pescador de homens. É. E hoje nós temos o chamado de Deus. Deus, ele nos chama, como o irmão Jesus falou, todos os dias. Deus está te chamando nesse dia. Só que Deus, lá no Éden, ele deu algo para o homem, que nós falamos há pouco tempo atrás, que foi o livre-arbítrio. É. Nos deu o direito da escolha, né? Direu. Eu sempre digo, se Deus não fosse criar o ser humano do jeito que nós somos, com direito de escolha, ele tinha criado um robô. É. Ele não tinha criado seres humanos. Quando ele criou nós somos a semelhança dele, Deus, para ser a semelhança de Deus. Eu sempre digo, muitas pessoas assim, por que Deus fez o homem suscetível a errar? Suscetível a ter escolha, se ele sabia que o homem era pecar. E uma vez eu ouvi isso e questionei Deus em uma oração. Falei, Deus, por quê? Né? E aí, mais para frente, Deus me fez compreender que para a gente ter um relacionamento com Deus, precisa do amor. O amor é o fundamento de Deus. Deus é amor. E para a gente poder amar alguém, a gente tem que ter o livre-arbítrio, porque o amor não é algo obrigatório. É. Nós, se fôssemos seres humanos obrigados, não seria amor. Porque o amor não obriga. O amor, ele é um sentimento, ele parte de uma decisão de você, de amar ou não. É algo que vem de dentro para fora. De dentro para fora. É. E se Deus criasse a gente sem o livre-arbítrio, a gente não ia poder escolher entre amar ou ter um amor verdadeiro ou um amor não verdadeiro, até mesmo por Deus. Por isso que no Éden o homem pecou. E o homem tomou ali já uma decisão errada, ele plantou, ele pecou, ele foi expulso do paraíso. E o que me chama sempre a atenção, quando Deus tira o homem e a mulher do paraíso, logo Deus aparece e veste eles. Deus, apesar do homem ter pecado, apesar do homem ter caído, Deus vai ali e veste Adão e Eva. O amor de Deus, a misericórdia de Deus. E ali Deus já sabia tudo que ele teria que fazer para chegar até os dias de hoje, salvar a humanidade. Então, Davi também não foi diferente. Davi pecou e Davi entrou no seu quarto e dobrou seu joelho e foi buscar a Deus, diferente de Saul. Diferente de Saul, que pecou, que errou e continuou pecando, continuou errando, continuou permanecendo no erro. E essa é a grande diferença que faz na nossa vida. A gente reconhecer que a gente errou e a gente procurar Jesus para mudar, para ser transformado,
para que o nosso relacionamento com Deus cada vez seja mais estreitado. A gente tenha cada vez mais comunhão com Jesus. Porque a Bíblia diz, se nós aceitamos Jesus, temos uma vida com Cristo, e se nós errarmos e pecarmos, nós temos um advogado bom e fiel, que é Jesus Cristo de Nazaré. O problema é que a pessoa, normalmente, ela peca, ela erra, ela sai da igreja. Ela abandona os planos, promessas, ela acaba abandonando tudo. E acaba questionando o Senhor, hein? E acaba questionando o Senhor. Eu sempre digo, o momento que nós questionamos, a gente perde tanto tempo questionando, que a gente não ganha tempo orando. Não ganha tempo. A gente não ganha tempo vindo no Eu digo, culto. qual prova de amor que você vai querer maior, né? É que nem eu digo que quando a gente vai para os hospitais, volta e meia a gente faz evangelismo nos hospitais, nas ruas. Ao invés de a gente ficar em casa olhando para os nossos problemas, para a nossa dificuldade, vai ajudar alguém. Uhum. Vai no hospital visitar alguém que de repente não recebe visita. Né? Então, essas coisas que fazem a gente refletir sobre a vida e ver que Deus ele é maravilhoso, que Deus ele é poderoso. Porque nós deixamos a nossa vida, a nossa vontade, os nossos problemas para levar a palavra para alguém. E muitas vezes a gente está pregando cura, mas está doente. Muitas vezes a gente está pregando prosperidade e nossa casa não tem o que comer. Uhum. Uma vez um irmão falou para mim assim, pastor, mas eu não vou subir no altar porque eu estou passando luta. Eu falei, irmão, então o altar ninguém mais sobe. Porque todos nós passamos luta. Se o senhor está passando numa área, eu passo na outra. Se você não vai subir no altar porque tem um familiar que ainda não se converteu, ninguém vai subir. Eu digo que todo aquele cristão, quando não tem uma prova, ele deve orar porque tem algo errado. Tem algo errado. Tem algo errado. Né? Então, como E a falando prova, a tribulação, a Bíblia diz que após a tribulação, Deus aperfeiçoa a nossa paciência. A palavra de Deus diz isso. E eu sempre digo, se Deus não permitisse a gente passar luta, batalha, tribulação, a gente não seria salvo. Nós necessitamos passar por isso para que Deus se aperfeiçoe em nós. Na nossa vida. Por que Jesus desceu ao deserto? Por que Jesus teve que, de forma humana, ser tentado? Né? São questões que muitas vezes a gente não levanta. Qual foi o projeto de Deus, o plano de Deus? Porque sendo filho de Deus, por que ele se batizou? Né? Sendo o próprio filho de Deus, tendo a sabedoria que ele tinha e tudo que ele fez, por que ele foi para o deserto? Para ele ser preparado, para ele ser forjado, porque agora ele estava forma humana, assim como a nossa. E ele necessitava do Espírito Santo naquele momento, ele necessitava ter uma vida, uma fé inabalável, para que ele pudesse chegar até a cruz e vencer a cruz. E a nossa vida não é diferente. Nós necessitamos dessas pequenas lutas, das médias lutas e das grandes lutas para que a presença de Deus Jesus se aperfeiçoe em nós. Na nossa vida, é porque, como nós estávamos falando a respeito do amor ali, né? Se nós for para parar para pensar o que Deus tem feito, na verdade, né? Qual prova de amor que a gente vai querer maior, né? Ele concedeu seu único filho, né, para morrer numa cruz do Calvário, né? Pela vida de pessoas pecadoras, né? Qual pai, qual mãe nos dias de hoje que concederia um filho seu para morrer pela vida, quem sabe, às vezes, de uma pessoa ali, né, a qual tem feito algo errado. E o Senhor lhe concedeu seu único filho como uma prova de amor, né? Para morrer por mim, para morrer por você. Né? Só que nos dias de hoje eu digo que por muitas vezes as pessoas têm tentado escolher, pastor, as pessoas, entendeu, para estar junto ali. Só que eu digo assim, ó, o Senhor Jesus, ele morreu pelo drogado, né? Ele morreu pelo maconheiro, pela prostituta, morreu pelo macumbeiro. Ele morreu por todos, não morreu somente por uma exceção. É o que eu não consigo compreender. Eu já vi de muitas pessoas falar assim, ó, mas o que o fulano lá quer na igreja? E às vezes pessoas de dentro da igreja. Se o fulano vir na igreja, eu não venho. Eu penso assim, que todos nós, quando chegamos na igreja, nós chegamos pecadores. E continuamos pecadores. Até a gente partir daqui e ter um corpo glorificado, nós continuamos pecadores. A única diferença é que Jesus, ele perdoa os nossos pecados. Mas nós continuamos falhos e pecadores. A gente só foi justificado. A única diferença de nós e do que não foi justificado é a justificação. Não tem mais diferença mais nenhuma. Então, eu sempre digo, a igreja, ela é um lugar para receber o pecador.
É para isso que Jesus veio, como Jesus disse, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Por que Jesus se refere doentes e sãos? Eu sempre penso nisso como pecadores e aquele que não se acha pecador. Quando Jesus fala isso para mim, ele transmite isso. Eu vim para os pecadores, não para aqueles que não precisam aqueles que são sãos. Os sãos é aquele que acha que não precisa de Jesus. É. O são é aquele que acha que pelas suas boas obras ele é justificado. Ele acha que ele é um pai de família, que ele trabalha, que ele não rouba, que ele não mata, que ele não comete algum crime, ele vai para o céu. Esse é o são que Jesus fala. Uhum. E o que doente que Jesus fala é aquele que reconhece a sua natureza. Essa palavra ela me faz me aprofundar nisso. Do pecado, do homem aceitar o seu estado pecador, e a conversão começa do homem aceitar esse pecado. Porque não tem como a gente aceitar Jesus. Qual é o princípio de aceitar Jesus? Quando nós olhamos para a nossa natureza e vemos que sem Jesus não podemos ser salvos. E por que a gente não pode ser salvo sem Jesus? Porque nós somos pecadores. E nós não temos direito de acessar o céu se Jesus não fazer o plano em nós e perdoar os nossos pecados. Por isso que ele diz que ele é o único caminho, né? Ele é o único caminho, não tem Buda, não tem Maomé, não tem nada. Não tem nada. Ele é o único capaz de perdoar os nossos pecados. E foi uma questão que ele levantou contra os fariseus que fez com que os fariseus perseguissem. Porque eles falavam, mas quem é esse que diz que pode tirar o pecado, que pode salvar, que pode fazer acontecer? E eles ficavam transtornados com aquilo. E hoje nós vemos que as pessoas também, a pessoa que não aceita, ela fica transtornada, mas como que pode? Não tem que ter outro caminho, tem que ter outra escolha, não pode ser só Jesus. Não tem. Então ela não consegue reconhecer a sua natureza. E esse é o grande problema do homem, quando ele não consegue reconhecer sua própria natureza. Que nós não somos dignos de nada, mas Deus mesmo assim nos amou e enviou o seu único filho, que morreu por nós. Uma cruz do Calvário, né? Por nós. Na cruz do Calvário. Mas vamos chegando aí ao fim do segundo bloco, chegando já quase no fim do programa, né? Não sei se o irmão Gilson quer trazer mais alguma palavra, falar alguma coisa nesse... Eu só quero dizer para os irmãos, as quais estão ouvindo nesse momento aí, que independente da prova a qual você tem passado, né? Que Jesus, ele sempre está de braços abertos esperando, né? Independente, às vezes, do momento inusitado, né? Da provação. Porque o dia que nós estamos, já se direcionamos para a reta final. É porque tudo a qual está na Bíblia Sagrada, ela tem se cumprido. Né? Então, eu digo que independente, às vezes, do que você esteja passando, Jesus, ele continua de braços abertos te esperando. E ele quer mudar essa situação sobre a vida de muitas pessoas, né? Então, eu digo que assim como eu quero herdar o céu, né? Eu quero que você venha herdar também. Porque, como nós estávamos falando aqui, Jesus agora, neste momento, ele está sentado à direita do Pai. Ele está intercedendo ainda por mim e por você. Ele está sendo o nosso advogado neste momento. Só que vai chegar um momento a qual ele vai ser o juiz sobre a minha e sobre a tua vida. E ele vai requerer algo, nosso pastor. Porque como nós estava falando ali, logo ali atrás, no começo ali, que tem uma razão e um objetivo de eu e você estar neste mundo, entendeu? Então, se nós estamos aqui é porque o Senhor ele requer algo de mim e de você. E a sua palavra ela tem sido ministrada, a sua palavra ela tem sido falada, o povo tem sido alertado, como foi alertado no tempo ali de Noé. Então, eu digo para você que está afastado dos caminhos do Pai, volte o quanto antes, entendeu? Volte, porque o Senhor ele quer mudar essa situação, o Senhor ele quer mudar essa prova sobre a tua vida, ele quer mudar completamente a sua vida. Então, eu digo que não importa a igreja, não importa o ministério, entendeu? Importa que você se direcione para o verdadeiro caminho, né? Porque a palavra diz que há dois caminhos. Nos fala no livro de Mateus ali. Um é a porta larga, meu irmão. Nesta porta você pode fazer o que você bem querer, entendeu? Você pode tomar suas decisões próprias, fazer tudo o que lhe bem entender. Mas a única porta que nos leva ao verdadeiro caminho, a verdadeira salvação, essa porta ela é estreita sobre a nossa vida. Ela é totalmente estreita. Ali não há espaço para bagagem, entendeu?
Ali não há espaço para as coisas do mundo. Ali é somente entre você e o Senhor, entendeu? Então, independente da prova a qual você esteja passando, eu quero te dizer nessa noite que Jesus ele continua de braços abertos, né? Tentando mudar essa situação, tentando mudar a sua vida. Assim como ele mudou a minha vida, assim como ele mudou a vida do pastor Felipe, ele continua ainda de braços abertos, te esperando para poder mudar essa situação sobre a tua vida. Entendeu? Por isso que sua palavra nos diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Ele chama todos, na verdade, meus irmãos. E você pode ter a total certeza, né, que a partir do momento ao qual Jesus ele morreu numa cruz do Calvário, ele não morreu para que você viesse ficar preso nessa situação, nessa provação, entendeu? Porque ele pagou um preço grande pela minha e pela sua vida. E o preço ao qual foi pago naquela cruz do Calvário foi vertendo totalmente seu sangue na cruz daquele Calvário, entendeu? E não há prata, não há ouro que possa pagar este preço ao qual o Senhor ele pagou pela minha e pela sua vida. Ele verteu completamente seu sangue naquela cruz do Calvário, né? Para que hoje eu e você nós pudéssemos estar aqui. Então eu te digo que ele continua ainda de braços abertos te esperando, entendeu? Ele requer uma decisão sua, porque ele quer mudar essa situação sobre a tua vida, amém? Amém. Lembrando então que amanhã é domingo, amanhã é dia de culto, na nossa igreja, fica na rua Santa Terezinha, bairro Santa Catarina, 538, a Igreja Cristã Geração Eleita. Hoje estamos recebendo aqui no nosso podcast o presbítero e irmão Gilson Almeida, trazendo aí seu testemunho, mais uma palavra. O senhor quer falar um pouquinho também nesse encerramento sobre os cultos lá da igreja, mais uma vez, o endereço, se amanhã tem culto, hoje tem culto. Fala aí pro pessoal. Os cultos, então, meus amados irmãos, está sendo então nas terças, quinta e sábado ali na igreja, bairro Esperança, ali, a rua Dalla Corte ali, ao lado do Negão Eletricista ali. Então, todas terça, quinta e sábado nós temos culto ali. Tem muitas pessoas, irmão Gilson, agora chegando já no final do podcast, que elas acham que elas não precisam ir na igreja. Né? O que o senhor poderia falar para essas pessoas, né, a sua experiência, como tem sido? O senhor já falou um pouquinho ali que o senhor foi acolhido, foi recebido, foi tratado, né? Foi colocado ali o remédio sobre as tuas feridas, foi ensinado. Mas o que mais que você pode falar para o povo assim, que ainda tem esse entendimento? E a gente sabe que hoje tem muitas igrejas que muitas vezes envergonham o evangelho. Isso teve desde o tempo de Jesus, né? E se repete até os dias de hoje. Mas eu sempre digo assim que existem muitas igrejas também verdadeiras, que estão ali com sentido mesmo de ajudar as pessoas, de estender a mão, de ensinar o evangelho, de trazer a salvação, né? O que o senhor poderia dizer para essas pessoas que ainda acham que não precisa congregar, não precisa ter igreja, ou em relação a isso? Tem muita gente que tem dito assim, não, eu não vou na igreja porque eu sou a igreja. As pessoas, elas têm completamente... Já vem do princípio que a igreja é um corpo, né? Confundido. A igreja é um corpo, né? Nós somos templo. Como é que vai ter uma igreja só com a cabeça? Não. Uma igreja só com a mão? Tem gente que diz, não, eu não vou na igreja porque eu sou a igreja. Não. Você tem que entender que nós somos templo da morada do Espírito Santo. Igreja somos todos nós. Nós somos parte da igreja, parte do corpo. Igreja, parte do corpo de Cristo, entendeu? Então, a gente tem que se direcionar. A gente tem que buscar. Porque eu digo que no momento a qual a gente busca, o Senhor sempre ele tem nos alertado, tem nos falado conosco, entendeu? E no momento a qual a gente busca, o Senhor sempre tem... ele vai nos aumentar o nosso aprendizado, nosso conhecimento, porque vai ter certos momentos ali a quais... vai ter irmão ali a qual já passou por aquele momento a qual nós estamos passando, entendeu? Ele vai estar dando aquele apoio para nós. E seria um evangelho muito egoísta, né, irmãos? De aceitar Jesus, ficar na minha casa, não ajudar ninguém, não fazer nada, não ensinar ninguém, não buscar nada, né? E até para que tu tenha a comunhão do corpo e do sangue de Jesus, para que tu participe da ceia, para que tu seja batizado, para que tu seja ensinado, para que você possa desenvolver o seu ministério. Eu sempre pensei, a igreja é um lugar de formar pessoas. Paulo chegou até a igreja primitiva, e a Bíblia diz que ele começa a andar com os discípulos,
começa a ensinar, a Bíblia diz que eles andavam de casa em casa e no templo, no partir e no comer do pão. Uhum. E ali Deus fazia vários sinais entre eles. A cada dia a igreja ela ia aumentando e até hoje, nos dias é assim, né? E eles dividiam os seus bens e nenhum deles passava necessidade. A igreja ela, primitiva, que foi a primeira igreja após a ascensão de Jesus, eles estavam no primeiro amor, nas primeiras primícias. E houve muitos milagres que hoje não acontecem através da vida dos apóstolos, que tiveram a missão de escrever o evangelho, e acredito que por causa disso Deus ali operou muitas coisas que precisava, porque necessitava, porque tudo estava para se cumprir, então Deus nisso ele foi perfeito, como sempre. Mas a igreja ela vivia como um corpo. O próprio apóstolo Paulo em Romanos, ele diz que o cabeça é Cristo e nós somos o corpo e cada um tem Somos o uma corpo. função. Então, como que eu vou ser igreja sozinho? Como que eu vou igreja, ah, como que eu sou só a parte de um corpo que não existe, né? Fica essa questão, né? Fica essa questão na verdade, né? Então, nós somos templo da morada do Espírito Santo, né? Então, a gente precisa buscar. A gente precisa buscar cada vez mais, né? Porque se a gente for parar para olhar para esse copo aqui, ó, vai chegar um momento ao qual ele vai se secar, né? Que vai terminar essa água aqui. E assim é eu e você, se a gente não buscar cada vez mais o Espírito Santo, porque qual que é o trabalho do inimigo? É tentar se levantar contra a nossa vida, né? Para tentar nos colocar para baixo, né? Para tentar nos dizer que a gente não é capaz, que a gente não é merecedor, né? E sendo que Jesus ele morreu para que a nossa vida ela fosse completamente diferente, né? Então nós precisamos estar sempre cheios da presença do Espírito Santo, né? E devemos entender que tudo aquilo ao qual o Senhor nos concedeu não foi para beneficiar nós mesmos, né? Que nós devemos se direcionar para a igreja sim, né? Nós devemos buscar sim, porque aquilo a qual foi direcionado para nós por muitas das vezes é para nós acabar ajudando a vida de algum irmão, entendeu? A qual quem sabe está passando por algum momento inusitado, né? Esteja passando por um momento de provação, nem sempre carnal, mas por muitas das vezes, às vezes até quem sabe espiritual, né? Então que a gente possa chegar lá e dizer assim, não, meu irmão, eu já passei por isso, né? Eu já enfrentei isso e eu venci em Cristo Jesus. E eu sei que você também vai vencer, né? Então é nesse momento, porque nós somos parte do corpo de Cristo, né? Então, para que as coisas possam acontecer sobre a nossa vida, a gente precisa viver numa união só, né, pastor? Uma união só. A igreja ela é um corpo, né? Ela precisa cada um cuidar dos outros, um orar pelos outros. A Bíblia diz que quando Pedro estava preso, a igreja orava. A igreja orar. A igreja orava de tal forma que Deus enviou um anjo e tirou Pedro da prisão. É. Então, a comunhão, quando a igreja primitiva se reunia para participar do corpo e do sangue da Santa Ceia, união. Aí eu sou um cristão, que eu vivo meu evangelho sozinho na minha casa, eu participo do corpo e do sangue sozinho, eu faço tudo sozinho, e eu não tenho a comunhão, não É. tenho os irmãos. Então não é um evangelho que nós vemos que é um evangelho bíblico, um evangelho a qual Jesus nos deixou, né? Nos deixou. É porque Então não o ir à igreja, claro, fui numa igreja, passou, mas não teve condições de ficar, procura outra. é, O que nós não podemos deixar é de congregar. de Eu, congregar. na minha história, também aconteceu. Fiz parte um tempo de uma igreja, acabei saindo dessa igreja, participei de duas igrejas que não era ali que Deus queria que eu ficasse, eu entendi isso. E aí, a maioria sabe da minha história, que eu tive um câncer, e no momento desse câncer, antes de Deus fazer uma obra completa na minha vida, Deus falou no meu coração de abrir um ministério, que hoje é o ministério que nós temos. E eu estava num momento que, pela medicina, eu nunca mais falaria. As pessoas estavam ao meu redor, não acreditavam, e Deus me deu essa palavra no coração. Eu acreditei, e com fé eu fiz cumprir aquilo que Deus tinha colocado no meu coração. E vai aí para 5 anos que nós temos a nossa igreja aqui no bairro Santa Catarina. Hoje é a igreja onde sou pastor presidente, e graças a Deus a gente pôde ajudar milhares de pessoas que vêm até nós através da palavra de Deus. Então existem igrejas sérias. A igreja do pastor Luiz, pastor que nós conhecemos, uma igreja séria. Existem tantas outras igrejas. Tem igreja de fariseu? Tem. Tem igreja de falso profeta? Tem. E dessa nós devemos fugir. Dessa nós não devemos ficar.
Mas como que nós vamos discernir? Conhecendo a palavra de Deus. Buscando uma igreja séria, uma igreja que prega a palavra, pessoas que te auxiliem, né, irmão Gilson? Conhecereis a Para que você verdade, possa né? discernir. Por Porque isso que a palavra diz, né? Conhecereis a verdade vos libertará, né? E quem que é a palavra, quem que é a verdade é Jesus, né? Porque ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, né, se a gente conhecer realmente Jesus, né, a gente vai conhecer a verdade. Aí as coisas elas vão começar a mudar sobre a nossa vida. E eu acredito assim, ó, se a gente tem uma sinceridade no coração de conhecer Jesus, de ter um relacionamento com Ele, de verdadeiramente seguir Ele, mesmo que você entre numa igreja que esteja toda perturbada, Deus uma hora vai te direcionar para outra, uma hora vai trabalhar no teu coração e Ele vai te levar para o lugar que Ele quer. É. Porque assim foi na minha história e eu creio que Ele é perfeito. Nós muitas vezes tomamos escolhas erradas, mas o que vale é a intenção do nosso coração, né? A intenção do nosso coração, ela vai nos levar até Jesus. Se nós verdadeiramente queremos um relacionamento, mesmo que aos nossos olhos, ou aos olhos das pessoas, assim, ó, o que fulano está fazendo lá, mas se ele tem mesmo essa sinceridade, essa vontade, essa fé, Deus vai acabar trabalhando de uma forma ou de outra na vida dele, levando ele até o conhecimento da verdade. Jesus, ele trabalha sobre a nossa vida, né? Ele trabalha de uma forma a qual a gente não pode compreender, né? Só que a gente precisa tomar a decisão certa, né, pastor? E a decisão certa é você aceitar Jesus, procurar uma igreja local perto da sua casa, congregar, ajudar, se empenhar, deixar Deus cumprir o teu ministério, participar do corpo e do sangue. Lá na carta de João, a Bíblia deixa muito clara que aquele que não participa do corpo e do sangue, esse não tem parte com Deus, né? O batizado, todos os princípios, os valores, tudo isso tem que ser guardado, tem que ser respeitado, tem que ser seguido. A Bíblia diz que aqueles que o amam o seguem. Aquele que não ama, ele não segue. Então, quando nós amamos Jesus, nós descemos as águas. Quando nós amamos Jesus, nós lemos a Bíblia. Quando nós amamos Jesus, nós oramos. Quando nós amamos Jesus, nós participamos do corpo para ajudar as outras pessoas, assim como a gente foi ajudado nas nossas necessidades, agora a gente possa transmitir também um evangelho que abençoou a nossa vida. Nós vamos ficando aqui, encerrando então o nosso podcast. Agradecer a cada um que esteve conosco e também cada um que vai, ao longo do tempo, assistir essa live, a qual nós estamos aqui, que vai ser postada nas nossas redes sociais. Se você pegou o final e chegou agora, também você pode depois estar assistindo. Nós vamos editar aqui, por causa dos direitos autorais, no YouTube, alguns canais não funcionam o louvor. Então, os canais que não pegam, a gente edita, corta essa parte para que você possa também estar escutando e participando junto conosco. Então, agradecemos aqui a visita do irmão Gilson, que esteve com nós esse tempo. Que Deus venha abençoar a sua vida, em nome de Jesus, amém? E vamos ficar aí com um louvor para encerrar o nosso podcast. Que Deus venha abençoar a vida de cada um. Sábado que vem estamos de volta, quinta-feira, com o nosso programa de rádio. E que Deus abençoe a sua vida.